Pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vou contar para vocês 5 dicas de como se tornar autor e escrever o seu primeiro livro. Bom, para começar esse vídeo eu vou dar a primeira dica de como se tornar autor. Muita gente me pergunta de onde vem tantas ideias, de como eu consigo escrever tanto. Então a primeira dica que eu vou dar para você, se você quer começar um bom livro, ter uma carreira literária, a primeira dica é ter uma boa ideia e colocar essa ideia no papel. Nada adianta você tentar uma nova história, pensar num personagem, pensar numa situação e não registrar essa ideia. É muito provável que quando você tem muitas ideias, você passando alguns dias, se você não registrar essa sua ideia, com certeza você vai se esquecer do que você tinha pensado naquele dia. Então a primeira dica é, se você teve uma boa ideia, se você imaginou um cenário, se você imaginou um personagem, se você imaginou um conflito, pode ser de qualquer tipo, pode ser um romance, pode ser um thriller, pode ser uma história de detetive, o que você gosta de escrever, coloca a sua ideia no papel. Segunda dica e muito importante, se você quer escrever bem, nada mais justo do que você também tem que ser um bom leitor. E para isso eu recomendo que você comece a ler livros que tenham a ver com o seu gênero literário. Então se você gosta muito de escrever livros de romance, então você deveria começar a ler os livros de romance que você mais gosta, os autores que você se inspira, como que você pode chegar naquele livro, observando sempre como que esse autor ele desenvolve o conflito da história, como que ele resolve esse desfecho, qual que é o clímax da história. Então se você se concentrar nesses momentos da narrativa e como que esse autor do seu gênero favorito faz essas partes da narrativa, com certeza você também vai se inspirar. Lembra que se inspirar num autor não é copiar este autor. Então você vai ver como que ele resolve esses determinados espaços da narrativa e você consegue desenvolver o seu próprio livro pensando dentro do gênero que você gosta. A terceira dica para você escrever bem o seu livro é saber exatamente como essa história vai terminar. Essa é uma dica que eu dou para todo mundo que fala para mim que gosta de escrever, que gostaria de ser autor, é saber exatamente como você vai terminar essa história. Então, mesmo que você, ao longo do seu processo criativo, do seu processo de escrita, você mude de ideia a respeito do final, eu acredito que você deve fazer como se fosse um esqueleto do seu texto. Então escreve a sua história, mas escreve o final dessa história. Como essa trama vai terminar? Se for um livro de romance, será que a protagonista, a heroína do seu livro, ela vai conseguir vencer todos os obstáculos aí e ficar com o mocinho da história? Ou se for um livro de suspense, se for um livro de detetive, que é o meu gênero favorito, quem será o assassino? Esse assassino teve qual motivação para o crime? Ou como o detetive ele vai encaixar todas as peças que você deixou solta ao longo da história para fechar tudo isso e dar uma conclusão plausível para o leitor? Então, essas questões da narrativa você tem que estar bem resolvido antes de começar o seu processo de escrita. Esse novo livro que eu estou escrevendo, que é um suspense também, continuando a linha, eu já sei está muito definido na minha mente quem é o assassino, qual foi a motivação para o crime e como que ele fez. Isso é muito importante você estar resolvido no seu crime. A quarta dica, e muito importante se você quer se tornar um escritor, é a criação do personagem. Então, para mim, a criação do personagem, ela tem que ser real. Então você tem que imaginar aquele seu personagem, aquele herói, ou aquela sua heroína, ou detetive, ou até mesmo criminoso da sua história, como se fosse uma pessoa real. Se aquele personagem tivesse vida, tivesse do seu lado, como ele seria? Como ele se comportaria? Quais são os tiques desse personagem? Quais são as manias que esse personagem tem? O que ele gosta de fazer? Qual é a personalidade desse seu personagem? Quais são os amigos que estão em volta desse seu personagem? Essas perguntas precisam estar claras para você que é autor, porque quanto mais real, quanto mais ideal for esse personagem na sua cabeça e você conseguir colocar todas essas características dentro do seu livro, com certeza quem estiver lendo, ele vai se sentir dentro da história. E às vezes pode acontecer da pessoa que está lendo o seu livro se sentir tão parte dessa história que ela vai achar que faz parte desse grupo de amigos que você criou, ou que ela é amiga íntima dessa sua heroína ou do seu vilão, enfim.
vai se sentir tão próxima do seu personagem que vai gerar identificação. Se o leitor conseguir ter uma identificação com o seu personagem, é muito provável que ele ame a sua história e que ele vá até o fim. Então é uma dica para você prender o seu leitor do começo ao fim. Então ele tem que desenvolver essa afinidade com o seu personagem. Ele tem que achar que esse personagem que você criou, ele poderia encontrar na rua, poderia encontrar no grupo de amigos, ele poderia estudar com esse personagem, ele poderia trabalhar com esse personagem. Então precisa ter uma relação de proximidade entre o seu leitor e esse personagem. E a quinta e última dica, que é uma dica que eu acho que é a dica coringa para se produzir um bom livro, para se tornar um escritor, é não ter preguiça de apagar tudo e começar tudo de novo. É uma dica um pouco triste a gente pensar que depois de produzir horas de trabalho, de escrita, de páginas aí, você vai apagar e você vai começar de novo. Mas é uma dica muito válida, porque quando a gente está num processo de escrita, é natural que muitas ideias, elas venham na nossa mente, a gente queira escrever tudo, mas que depois que a gente deixa o texto um pouquinho de lado, deixa o texto dormir, essas ideias elas vão ficando mais claras e elas, ao longo da narrativa, você percebe que o que você escreveu no começo poderia ser diferente. Ou às vezes, lembra quando eu disse que vocês deveriam colocar o final do livro muito claro? Pode ser que ao longo da narrativa você vê que aquele final que você tinha pensado poderia ser de uma outra maneira. Então você tem esses caminhos é um processo de escrita que envolve você tanto produzir o seu material, revisar esse material, ver qual parte ali não está muito legal, ou que você deveria melhorar, talvez ampliar, ou até mesmo retirar essa parte, ou se você acha que aquele seu material, aquele capítulo, ou até mesmo o livro todo está ruim, você pode começar de novo. Então essa é uma parte fundamental no processo de escrita. Então não é só produzir um material extenso, mas sim ter a coragem de repente, perceber que aquele material não está adequado ao seu público, não está adequado ao que você queria, não ficou tão bom quanto você imaginava, ou tem uma característica ali do personagem que você acha que não combina mais com a narrativa. Então você tem essa possibilidade de fazer essas mudanças, e essas mudanças são válidas e devem ser feitas. Bom, pessoal, essas foram as minhas 5 dicas para escrever livros. Eu espero ter ajudado vocês, principalmente você que está aí do outro lado, que tem vontade de escrever seu primeiro livro, ou que já escreve, que já tem esse dom nato aí dentro de você, que tenha te ajudado, que tenha clareado um pouquinho as ideias para você, que tenha dado novas horizontes para você pensar no seu livro e como montar um projeto de escrita, e que tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe em todas as suas redes sociais, porque assim vocês também me ajudam na divulgação do meu trabalho. E se você é novo por aqui, no ano passado eu publiquei o meu primeiro livro pela Amazon, meu primeiro suspense, A Morte Oferece um Drink. Ele está sendo vendido tanto no formato físico quanto no formato e-book. Eu vou deixar os links para vocês comprarem aqui embaixo. E se você comprou meu livro, deixa nos comentários que eu vou amar trocar essas dicas com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo!